saindo do planeta para observar ele. Então, primeiro nós vamos sair do planeta e depois voltar. Então a gente vai gradativamente acompanhar como a gente enxergaria o planeta à medida que a gente for afastando dele. Começando aqui, ó, nós estamos a 1 metro de distância, ó, olhando uma folha. A gente vai afastar gradativamente, ó. Chegamos agora a uma distância, a cor não está ajudando muito, eu vou olhar aqui, de 100 metros. Agora já estamos a 1 quilômetro de distância no afastamento. Agora já estamos a 10 quilômetros observando aqui. Chegamos agora a 100 quilômetros de distância observando como se estivéssemos numa nave, né? Aí já estamos a 10 mil quilômetros. Chegamos a 100 mil quilômetros. Dá para ver o planeta ainda, né? A 1 milhão de quilômetros, a gente pode até ver a órbita da Lua em torno. Chegando a 10 milhões de quilômetros, a gente só vê, né, 100 milhões de quilômetros as órbitas de Vênus, Terra, Marte. Chegamos agora a 1 bilhão de quilômetros. A Terra está cada vez mais longe. Isso aqui é para a gente ter uma noção de tanto que nós somos titiquinha, tá? 100 bilhões de quilômetros, onde nós chegamos agora. 1 trilhão de quilômetros. O Sol é uma estrela no meio de milhares de outras estrelas. 1 ano-luz mudou a ordem de distância. Ano-luz é a medida astronômica. Então vai indo, a gente vai afastando. 100 anos-luz de distância. 1000 anos-luz. 10 mil anos-luz de distância, 100 mil anos, periferia da Via Láctea. E aí estamos saindo fora da Via Láctea. Dá para enxergar outras galáxias. 10 milhões de anos-luz. As galáxias ficam tudo pequenininho. Agora estão retornando, simplesmente retornando. Estamos retornando acelerado. Só para a gente ter uma noção da grandeza que é o universo em relação ao planetinha que nós vivemos. E depois a gente olha nós no planeta, então a gente vê que estamos chegando perto de volta na Terra. Aí a gente vê que tudo que aconteceu aqui, essa epopeia que a gente vive nesse pequeno planeta que existe aí. Não. A teosofia diz que todos têm vida. Quem garante que não tem? Hoje está na internet que provaram agora definitivamente que Marte tem água. Bom, tem, mas se tem água, tem oxigênio, que é isso? Vamos voltar. Agora nós vamos fazer uma viagem ao contrário agora. Em vez de ir para o macro, agora nós vamos para o micro. Cada vez nós vamos entrar mais dentro da matéria. Aí estamos a 1 centímetro de distância daquele, tá? A 1 milímetro de distância da folha, enxergaria dessa forma. Aí já estamos a 100 microns, que é uma unidade bem pequenininha, né? 10 microns. Aí estamos dentro da célula da folha já. O núcleo da célula fica visível. Isso aí já, a gente, nessa distância aí, ó, a gente já começa a ver o DNA. Vamos mergulhando mais ainda.
10 angstrom é outra medida, né? Dá para ver o cromossomo. 1 angstrom, tá? Parece nuvens. Agora começa a observar uma coisa. À medida que a gente vai entrando aqui, e tenta lembrar isso aqui com aquela imagem quando a gente afastou demais. Você vai ver que quando você entra dentro da matéria, o que você vai enxergar aqui e o que você enxerga quando você vai para o macro é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. A gente vai enxergando. Aí já está outra medida ainda, menor ainda, né? Aí é o átomo de um carbono, que parece estrelas. Uma imaginação já. Outra medida atômetro, você vê, já é uma medida que é tão pequena que a gente nem tem como dizer como é que é. Então, depois de ver isso aqui, é só uma consideração que a gente faz. Então, você começa a perguntar se você é um grande ser da criação. Então, para a gente se localizar, tanto no macro quanto no micro, né, a gente se localiza mais ou menos e vê quão pequenos nós somos. E ao mesmo tempo que a gente analisa quão pequeno que nós somos, a gente analisa também quão grande nós também podemos ser. Eu mostrei isso aqui porque tem muito a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Tem alguém preso aí? Deve ser alguma obra aí. É. Então hoje nós começamos a aula, podemos chamar de rondas, cadeias e raças. Rondas e cadeias têm a ver com antropogênese e as raças têm a ver, aliás, com cosmogênese e raças têm a ver com antropogênese. Então nós vamos colocar a visão teosófica de como se cria um universo, de como se cria um sistema solar, de como realmente é criada a visão teosófica, né? Não é nem criacionista e nem darwinista, é uma mistura das duas, né? Então vamos falar sobre isso. Quem quiser ler e estudar um pouco sobre os temas, aqui a gente recomenda alguns livros. Tá? A Doutrina Secreta é, sem dúvida, o livro mais completo que explica tudo isso. Esse livrinho aqui chamado O Sistema Solar, do Arthur Powell, ele realmente é muito bom, porque a Doutrina Secreta ela é meio complicada de entender. Então esse livrinho aqui, ele é um condensado do que é ensinado na Doutrina Secreta, numa linguagem um pouco mais simples, sem muito sânscrito, então é mais fácil de entender. E esse outro livro aqui também, do Leadbeater, da Annie Besant, também são livros interessantes de se ler, para ver como foi realmente a evolução, tanto na criação do sistema solar, quanto na evolução do ser humano no sistema solar. Qual foi aquele que o senhor deu uma aula atrás da Annie Besant, que também era um livro dela, que falava sobre essa questão do átomo e... Qual livro? Aquele é outro, aquele é a consciência do átomo. A consciência do átomo. Isso. Aquele que não está falando sobre a criação, aquele está falando sobre a evolução da vida. Mas são complementares. São complementares. Para a gente só ter uma noção, todo mundo conhece aqui, o sistema solar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e Urano é o planeta mais afastado do Sol, né? Era Mercúrio, era o Plutão
ou mais afastada, mas o Plutão foi rebaixado. Aqui também, para mostrar a grandeza que nós somos, isso aqui está em escala. Então a gente olha, por exemplo, o tamanho da Terra e o tamanho de Vênus são muito similares. Marte é um pouco menor, Mercúrio menor ainda, Plutão menos ainda, né? Como eu falei hoje no começo, está bem claro lá a NASA parece que finalmente conseguiu provar uma coisa que a teosofia já fala há muito tempo, que existe vida em todos os lugares. Então a NASA provou agora que tem água líquida correndo em Marte. Se tem água líquida correndo, então é o prenúncio de que pelo menos vida microscópica, vida bacteriana, com certeza lá tem também. Tá? E a teosofia fala isso, que os planetas todos, eles têm fases onde tem uma vida muito atuante e tem fases de obscurecimento. Eu vou mostrar isso aqui hoje através da criação do sistema. Tá? Olhando aqui agora a Terra, perto dos maiores planetas, Urano, Netuno, principalmente perto de Júpiter, você vê que Terra e Júpiter, a Terra é uma titica, pequenininha. Comparando ele então agora, a Terra aqui, ó, é esse pontinho aqui, ó, comparado com o Sol, a Terra então é nada, absolutamente nada. Aí o Sol, que parece ser um negócio imenso, a gente começa a olhar também o próprio Sol, comparado com outras estrelas de grande porte, o Sol comparado com Arcturus, que é uma estrela muito maior que o Sol, você vê que o próprio Sol é pequeno. Levando então, comparando com Antares, o Sol aqui, ó, ele é um pixel, ele até desaparece. Então a gente vê que realmente esse mundo que a gente vive aqui, que a maioria das religiões diz que só existe vida aqui, e aqui é o centro do universo, a gente tem que começar a questionar esses negócios mesmo, tá? Deus é um besta, né? Criar um universo desse tamanho, criar esse monte de planetas, esse monte, milhões e milhões de planetas, só na Via Láctea. Na Via Láctea existem 2 bilhões de sóis. Fazer uma média de 10 planetas para cada Sol, então só na Via Láctea tem 20 bilhões de Sol. E vamos dizer que só tem vida aqui na Terra? Se a gente olhar simplesmente pela matemática, pela teoria da probabilidade, a gente vai ver, não pode ser assim, não pode ser. Né? Porque Deus faria um negócio tão grande e colocaria toda a nata, toda a inteligência, a maior coisa que existe ao ser humano, coloca aqui na Terra. Reavaliem esses conceitos, vamos reavaliar e vamos realmente repensar isso. Quem assistiu às aulas anteriores, quando nós falamos sobre a evolução, a lei da evolução, a teosofia deixa mais ou menos bem claro que vida existe em tudo quanto é lugar. Nem que seja a vida mineral, que a mineral é uma vida mais simples, mas é uma vida. Então, que tem vida em todo lugar, tem. E aqui a gente está mostrando também um outro ângulo para a gente perceber que realmente não tem sentido em falar num universo tão grande como ele é, para dizer que tem vida só aqui. Isso aí é uma afronta para Deus. Falar, Deus, você é um idiota. Fazer um negócio desse tamanho para colocar a vida aqui? Vamos pensar direitinho que a gente vê que realmente a gente tem que crescer um pouco mais. Tá? Então existe, dentro da teosofia, alguns ensinamentos de como é criado um sistema solar. Então vamos falar do nosso sistema solar, porque nós não conhecemos nada além do nosso sistema solar. Mesmo estudando a doutrina secreta, que são 6 volumes muito grandes, a Blavatsky é taxativa. Tudo que nós estamos falando na doutrina secreta se refere à criação do nosso sistema solar e do nosso planeta Terra. O que acontece fora disso, nós não sabemos. Tá? Então nós vamos falar como é a criação dentro de um sistema solar. Deus resolve criar um sistema solar ou mesmo criar um universo. A teosofia diz que Deus, ele é uma trindade. E essa trindade, ela tem 3 aspectos: o aspecto matéria, o aspecto espírito e o aspecto consciência.
Se a gente chamar isso aqui dentro do hinduísmo, a gente vai ver que é Brahma, Vishnu, Shiva. Se a gente vê isso aqui dentro do catolicismo, do cristianismo, a gente vai ver que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando começa a criação, um aspecto da consciência divina, que nós chamamos de Espírito Santo no cristianismo, ou chamamos de Brahma no hinduísmo, ou chamamos de terceiro logos na teosofia, começa a preparação e a criação de um sistema solar. Isso é a evolução material, 7 planos de matéria diferente, é o processo de criação que acontece ao longo do primeiro estágio da criação de um sistema. É a emanação do terceiro logos, emanação de Brahma, emanação do Espírito Santo, prepara um sistema para vir à manifestação. Depois disso, dessa evolução material, entra em ação um segundo aspecto da consciência divina, que é chamada de Vishnu, que é chamada de Filho, que é chamada de segundo logos, seja os nomes que as religiões derem. Então inicia uma segunda emanação, então que foi a evolução material. Essa segunda emanação, emanação vida e processo, e nessa emanação, então começa os 7 reinos de vida, a evolução biológica. Então começa a vida mineral, a vida vegetal, a vida animal, começa tudo nessa segunda emanação da Trindade Divina. Isso aqui vai até um determinado estado da evolução, quando então entra em ação um terceiro aspecto de Deus, que é o aspecto Shiva, que é o aspecto Pai, que é o aspecto primeiro logos da teosofia. São nomes diferentes, mas estão todos querendo dizer a mesma coisa. Então tem a evolução espírito-alma, onde então inicia a evolução espiritual. Então até aqui, tudo que foi criado até aqui tem a manifestação de 2 aspectos de Deus nos seres criados. Aqui é a criação do ser humano. Na criação do ser humano é o único ser dentro do nosso sistema em evolução no qual os 3 aspectos de Deus está presente. É por isso que dizem que o homem foi feito à imagem de Deus. Porque no homem tem o terceiro aspecto, nós somos matéria, nós temos o segundo aspecto, nós temos uma evolução biológica dentro de nós e nós temos uma evolução espiritual dentro de nós. Então aqui é a coisa, olhando macro, como se vê a criação de um sistema através desse Trindade Divina aqui. Essa Trindade Divina a gente pode enxergar como sendo 3 seres diferentes. Podemos enxergar como Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo, ou podemos enxergar que no fundo só existe um Deus. E esse um Deus, quando ele está criando o mundo material, esse Deus se manifesta como Brahma. Quando começa a evolução biológica, esse mesmo Deus, ele se manifesta no aspecto Shiva, no aspecto Vishnu. E quando tem a evolução hominal ou espiritual, esse mesmo Deus se manifesta então como Shiva ou como primeiro Logos. Porque tudo, na realidade, é um único Deus. Tá? Agora, a manifestação dele se dá numa trindade. Por isso que se divide Deus em 3, mas se a gente olhar realmente pela lei da unicidade, pela compreensão de que tudo é um só, é que na realidade são manifestações de um mesmo ser em ocasiões, em formas diferentes. Brahma, Vishnu, Shiva, primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. Dentro de um sistema de criação, assim é que ocorre. Tá? E essas 3 emanações, de uma outra forma de enxergar aqui, ó, o terceiro aspecto, ele realmente cria todos os planos de manifestação aqui, ó, até chegar no nível físico. Então, quando o terceiro Logos, ou Brahma, ou o aspecto Espírito Santo faz a criação de um sistema, cria o plano físico, o plano astral, o plano da mente, o plano búdico, o plano átmico ou nirvânico, o plano monádico e o plano ádico. São os 7 planos da criação. Então aqui é o terceiro aspecto trabalhando, preparando os palcos para a evolução de todos os seres que vão entrar aqui. Até então, isso aqui pararia na evolução mineral. Quando então entra em ação o segundo aspecto de Deus, e esse segundo aspecto
pega algumas criaturas, algumas mônadas, alguns espíritos e os traz para colocar no plano evolutivo criado pelo terceiro aspecto. Então essa é a evolução biológica, onde o aspecto vida mais refinada, vai entrando em todos os planos da manifestação. Isso aqui tem uma conclusão final, quando no homem, então a terceira emanação, ou seja, do primeiro Logos, ou de Shiva, ou do aspecto Pai, realmente coroa o ser humano, e o ser humano é o ser completo, com as três manifestações de Deus. Então assim é que é criado um sistema. Isso aqui, gente, é a teosofia que fala isso, mas todas as filosofias falam a mesma coisa. Todas as filosofias falam na trindade de Deus. Tá? Então cada uma tem sua particularidade, dá um temperozinho diferente, mas todas elas falam mais ou menos a mesma coisa em termos de criação de um sistema. Tá? E essa evolução dessa consciência, isso aqui eu já mostrei na outra aula também, não preciso falar muito mais, a consciência que entrou, aquela consciência que foi trazida pelo segundo Logos para entrar no palco da evolução, ela passa por diversos planos, por diversos reinos de vida, tá? Até chegar onde nós estamos hoje, que é a evolução humana. Então nós passamos, nós agora, se entenda como consciência, não entenda como pessoa. Então eu, Osmir, nasci como ser humano e vou morrer como ser humano. Mas se eu nasci e eu morri, alguma coisa me cria. Então essa alguma coisa me cria é que passa por todos esses reinos diferentes. Não é que a gente foi cachorro, foi vegetal ou foi qualquer coisa, não é nada disso. É a consciência que nos cria, passa por todos esses estágios aqui, o mineral, o vegetal, o animal, o humano, e se tudo der certo, no final desse ciclo humano, nós vamos entrar num outro grau evolutivo além do estágio humano. A gente vai ver aqui, ó, que dentro dos planos de manifestação, à medida que a gente vai evoluindo de reino a reino aqui, ó, os nossos veículos de manifestação vão ficando operantes não só nos planos inferiores, como vão ficando também operantes nos planos superiores. Então essa é a condição, está mostrada aqui, de um Buda, de um Cristo, dentro da evolução, de um simples mineral até um reino espiritual. Tá? Nós já falamos também que antes do reino mineral existem 3 outros reinos, que são chamados de reinos elementais. Normalmente a gente nem mostra muito isso, porque a compreensão é muito difícil, né? Enxergar alguma coisa anterior ao mineral, né? Mas existem esses 3 reinos também inferiores a ele. E nós, dentro do nosso sistema aqui, ó, que nós vivemos hoje, que é o sistema solar, nós passamos, nós como consciência, tá? Nós estamos como seres humanos aqui, passamos nesse nosso sistema solar aqui, ó, por esse reino, por esse aqui mineral. Mas os reinos anteriores ao mineral, nós não fizemos no sistema solar. As nossas consciências já entraram no mundo em desenvolvimento, no mundo material, entraram em sistemas anteriores ao sistema solar. Nós vamos mostrar isso aqui depois. Então isso aqui é um panorama, uma repetição do panorama do que é a evolução de acordo com os conceitos da teosofia. Tá? E assim vamos lá. Aqui também é uma mesma figura que a gente mostra aí sempre também, mostrando realmente a criação dos 7 planos. Aqui tem o segundo aspecto também, onde entra aqui nos reinos todos, e finalmente a última aqui, onde o ser humano recebe então finalmente o influxo da mônada. Então nós estamos hoje ligados já com o nosso próprio espírito. Aqui é a nossa alma, aqui é nós como pessoa e aqui é nós como espírito. Então aqui um ser completo, então já tem a manifestação não só inferior, que é o nosso corpo físico, astral e mental, como também tem todos os veículos da nossa alma, que também é a mente e corpo causal, corpo intuicional e corpo, nosso aspecto vontade ou átmico, e da nossa própria mônada, que é o espírito em nós. Então aqui a gente enxerga tudo isso dentro aqui. Cada um desses planos aqui tem 7 subplanos,
Então nós temos muito que crescer e já crescemos muito dentro da evolução, dentro do nosso sistema solar. Agora vamos falar como acontece essa evolução dentro do sistema solar. Dentro do próprio sistema solar, a teosofia fala que existem 10 esquemas de evolução ocorrendo simultaneamente no sistema solar. Tá? Então vamos falar desses esquemas todinhos, tudo agora que é sempre voltado ao nosso sistema solar. É dito que existe um esquema, o esquema que é evolução planetária em torno de um sistema solar. Então é dito que existe um planeta chamado Vulcano. Esse planeta Vulcano está em evolução de acordo com o ocultismo, e esse planeta Vulcano ele estaria mais perto do Sol do que Mercúrio ou está. A ciência diz que teve uma vez por volta de 1920 e 30 que acharam a posição desse planeta Vulcano, mas ele está tão perto do Sol que a luminosidade do Sol impede de que perceba realmente a existência dele. Mas o ocultismo diz que existe esse planeta chamado Vulcano muito próximo realmente ao Sol, mais perto do que o próprio Mercúrio, que é o que nós conhecemos, mais próximo de lá. Então é um dos esquemas. Quando eu estava no ginásio, a professora de ciências falou sobre o Vulcano. Fala, a ciência fala sobre ele, é isso. Sobre a existência ou não, Tá. É porque quem fala muito nisso aqui é os ensinamentos antigos. Então a Grécia falava sobre isso, os gregos, os hindus falam sobre isso, mas a ciência moderna tem dúvidas da existência dele. Tá? Mas você com certeza viu, eu também na escola lembro de ter visto falar sobre esse planeta realmente. Então, eu digo também que esse nome Vulcano, eu não lembro agora, se os vulcões que nós temos na Terra é chamado de vulcão por causa da aparência do ele, que tem muita lava lá. Não, nada a ver, nada a ver. É um nome realmente, vulcano, talvez até tenha o nome que batizaram, que onde tem muito vulcão dá a impressão de ser muito quente, né? Exatamente. E como lá está muito perto do Sol, então com certeza a temperatura lá é altíssima. Vida como a nossa em Vulcano não tem como existir. A temperatura lá, sei lá, em Mercúrio, né, é por volta de 1000 graus. Então nós não temos como viver num planeta dessa com o nosso corpo. Mas a teosofia fala que dentro do Sol existe vida, existem seres que vivem dentro do Sol. Obviamente... Não é necessariamente vida física. Não, vida física. Mas só que o corpo dessas criaturas que vivem no Sol é pura, vamos dizer, pura energia, né? Puro Sol. Tá? Porque se colocar uma vida nossa lá, não chega nem perto, destrói no ato. Então, esses seres que a teosofia que diz que vivem no Sol são chamados de salamandras. São seres que o corpo dele é a própria matéria compatível com o Sol. Então, é citado isso aí. Então, realmente, vida, como nós conhecemos, falar que existe vida dentro do Sol, vida como nós conhecemos aqui no planeta, não existe lá, não tem como existir. Né? Mas, existe vida só à base de carbono? Que a nossa vida é a base do elemento carbono. Hoje os cientistas já questionam isso, se não existe vida à base de outros elementos químicos também. Tá? Então, nós estamos engatinhando, a nossa ciência está engatinhando em tudo isso. Tá? Então, esse vulcano seria o primeiro esquema que estaria em evolução dentro do sistema solar. Daqui a pouco eu vou falar o que é cadeia, o que é ronda, a gente vai explicar. O segundo esquema que estaria em evolução aqui é o esquema do planeta Vênus, que também tem um esquema em evolução. Então, existe vida, sim, no planeta Vênus. Claro que a vida que existe no planeta Vênus não necessariamente no momento é uma vida física, pode ser uma vida astral. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí chegamos no esquema do nosso planeta chamado Terra. É um outro esquema evolutivo dentro do Sol. Tem o esquema do planeta Júpiter, do planeta Saturno, do planeta Urano, Netuno, e tem mais outros 3 aqui que não são mencionados, porque não tem nem planeta físico, só tem planeta nas dimensões mais sutis que tem esse tipo de vida. E o Mercúrio, seus Mercúrio? Mercúrio, não está constando? Não, aí eu
entrar não em contradição, mas dentro da própria teosofia, existem grupos diferentes de estudos. Tá? Eu me baseio nessa colocação de todos esses planetas aqui no ensinamento de Blavatsky. Se a gente for seguir os ensinamentos do Leadbeater, por exemplo, e da Annie Besant, eles colocam também Mercúrio e Marte, para ver que não tem nem Mercúrio nem Marte aqui. Então eles colocam Mercúrio e Marte como fazendo parte da cadeia terrestre, por isso que eles não aparecem aqui. Então a evolução, a onda de vida no planeta Terra engloba também Marte, engloba também Vênus. Isso é ensinamento, como eu estou te falando, de Leadbeater, em alguma literatura teosófica. Mas a Blavatsky é taxativa. A Blavatsky fala que Marte e Mercúrio não fazem parte do esquema evolutivo do planeta Terra. Eles têm um 11º e um 12º esquema, que são independentes do esquema terrestre. Como essa figura aqui foi feita mais ou menos embasada naqueles ensinamentos do Leadbeater, por isso que não apareceu nem Marte e nem Mercúrio. Então essa relação de planetas está se referindo com relação ao esquema do planeta Terra? Não, é do sistema solar. Ah, certo. Então aqui, ó, você pega Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos eles são planetas que orbitam o nosso Sol. Então aqui nós estamos tratando da evolução dentro do sistema solar. Então você me perguntou por que Mercúrio não está aqui, por que Marte não está aqui. Porque nessa PowerPoint aqui que foi colocado, ele foi feito de acordo com os ensinamentos do Leadbeater, onde ele coloca que tanto Mercúrio quanto Vênus, quanto Marte fazem parte do esquema da Terra. A Blavatsky veio e botou isso por terra e demonstrou através de cartas dos mestres de sabedoria, e os mestres de sabedoria mandaram uma carta mostrando que não, Marte e Mercúrio têm esquema deles separado, como a Terra também tem um esquema separado. Então, se a gente olhar desse jeitinho aqui, ó, esses 10 esquemas de evolução do nosso sistema solar aqui, de repente, de acordo com diferentes autores, pode ser 11, pode ser 12, incluindo também Mercúrio, incluindo também Marte, tá? E vai por aí afora, então tem mais. Então não é uma unanimidade na teosofia, todos esses ensinamentos. Eu já deixo você falar, tá? Só completando isso aqui, que a maior parte desses estudos aqui, eles estão também no hinduísmo, mas quando a gente chegar em alguns aspectos, que nós vamos falar da antropogênese aqui, esses é embasado em trabalhos de clarevidentes do Leadbeater, que era um tremendo clarevidente, fazendo pesquisas nos registros akáshicos. Registros akáshicos são aqueles registros de tudo que acontece no sistema em evolução, estão lá registrados nesses registros akáshicos. Então o Leadbeater, através de introspecção e através de pesquisa nos registros akáshicos, é que ele chegou a essas conclusões. Mas ele mesmo chegou numa determinada fase que ele tinha dúvida sobre o que ele aprendeu, se estava tudo certo. Então ele pegou o aprendizado dele e levou para uns mestres de sabedoria perguntando se estava certo. Os mestres falaram, tudo bem, tá legal, mas agora eu quero ver você botar isso aqui num linguajar que as pessoas entendem lá no planeta, que é um negócio muito sutil essa compreensão. Então a gente vai aprender algumas coisas aqui, mas a gente tem que dar um certo desconto aqui, porque realmente você fazer uma pesquisa de coisas que aconteceu num passado muito remoto, só através dos registros akáshicos mesmo. E nós temos as nossas falhas, como o Leadbeater tem, como a Annie Besant tem, como a própria Blavatsky tem também. Então a gente tem que dar um desconto e entender a média de como a coisa acontece. E não considerar que isso aqui é absolutamente certo. É uma ideia de como realmente é a criação de um sistema solar. Pois não. Vai falar alto que eu não escuto. No Espiritismo, fala que Júpiter é evoluído. E Spinoza deu uma entrevista falando que estava em Júpiter. E tudo lá é música, tudo é música lá. Sei. Vamos observar aqui em termos de evolução. A teosofia diz que de todos os planetas que estão em evolução no sistema solar, o mais avançado é Vênus. E a gente vai ver isso aqui, ó, por causa desse negócio aqui chamado cadeia. Daqui a pouco eu vou mostrar que é cadeia. Vênus estaria já na 5ª cadeia.
A Terra está na 4ª cadeia. Se você olhar Júpiter, na realidade Júpiter está na 3ª cadeia. Então dizer que Júpiter está muito mais avançado, de acordo com os próprios cientistas, uma vida no planeta Júpiter, lá a atração gravitacional é tão grande, mas é tão grande, teriam que ser seres imensos para suportar aquela atração gravitacional lá. Tanto que a procura de vida lá em Júpiter, essas coisas, é feita muito mais nas luas que circundam Júpiter do que em próprio Júpiter. Então tem, cada religião, cada filosofia vai indicar alguma coisa. Eu estou colocando aqui mais ou menos como a teosofia o ensina. Então aqui, dessa forma, o planeta mais evoluído que nós temos no nosso sistema é Vênus, tá? É a 5ª, depois seria a Terra, que estaria na 4ª, e Netuno, que estaria na 4ª cadeia também. Não se esquente muito o que é cadeia, não, que daqui a pouco eu vou mostrar o que é isso aqui para entender. Então isso aqui é um panorama de que, na realidade, a evolução, a vida, não existe só na Terra. A evolução, ela acontece praticamente em todos os planetas do Sistema Solar. Existe vida, existe evolução. Mas a gente tem que dar um desconto para isso aqui, porque os americanos mandaram aquelas navezinhas, Opportunity, uma outra lá para Marte, para ir atrás da vida. E chegar lá, as condições lá são meio inóspitas. Tá? Então é difícil de acreditar que tenha vida lá no planeta Marte atualmente. Mas como nós falamos, cada mundo não é um mundo físico somente, cada mundo tem 7 dimensões, gente. Tem dimensão física, dimensão astral, dimensão mental, dimensão búdica. Então, quando a teosofia está afirmando que existe vida nesses outros planetas, não necessariamente tem que ter a vida física nesse atual momento. Embora possa ter, nós vamos mostrar daqui a pouco, dentro dessa comparação, que pode ter, que a onda de vida que entra num planeta, ela fica num planeta durante um certo tempo, depois ela sai e vai para outro planeta. Então, nessa saída é que existem planetas que estão realmente em fase muito avançada de vida nesse momento, como é a Terra. A gente vê que tem vida saindo pelo ladrão, tem forma humana, milhões de formas animais, milhares de formas vegetais, e vai para fora. A vida está efervescente aqui. E a gente olha através dos telescópios esses outros planetas aqui, ó, e parece que não tem vida lá. Mas a gente tem que entender que para saber que não tem vida no outro, você tem que olhar em todas as outras dimensões. E telescópio não enxerga a dimensão astral. As naves Opportunity não enxergam essas outras dimensões. Então a gente tem que abrir um pouco a mente e compreender que a vida não é só dimensão física. Tem diversas outras dimensões também que fazem parte do sistema de evolução. Então isso aqui foi para mostrar um panorama do sistema solar, e dentro desse panorama, com o objetivo de mostrar que na realidade Deus não faz a economia de colocar vida só no planeta Terra, não. Ele fez os planetas todos, e todos são palco para a evolução de seres como nós, seres mais atrasados do que nós, ou seres mais adiantados do que nós. Tudo isso é a possibilidade, tudo está em aberto na teosofia, e nós temos que realmente abrir a nossa mente para essa captação e parar de acreditar que a vida é só a vida como nós temos aqui. Tá? Então, se a gente vê, por exemplo, nos nossos vulcões, onde a temperatura é altíssima, tem vida microscópica lá dentro do vulcão, dentro do nosso próprio planeta. Se a gente vai nas fossas da Mariana, lá, Fossa Mariana, fica lá na Ásia, perto do Japão, onde o oceano tem 10 mil metros de profundidade, é praticamente impossível achar que tenha vida lá, por causa da pressão que a água faz sobre 10 mil metros de água. Se colocar um ser humano, ele vai até 30 metros, 40 metros, depois ele já começa a querer explodir. Imagina 10 mil metros de profundidade e ter vida, é inconcebível ter vida lá. Agora, através de algumas naves, alguns pequenos submarinos que foram feitos, projetados para isso, já estão demonstrando que tem vida, sim, nessas tremendas profundidades, e vidas, assim, alguns peixes relativamente grandes.
Então a gente tem muito que entender ainda para compreender o que é vida. Então vida não é só o ser humano, tem diversos outros tipos de vida. E a gente acha que o ser humano é o ser mais poderoso que existe no mundo. E não é, absolutamente não é. Se a gente vê a própria literatura de todas as religiões, a gente fala em seres que são chamados de anjos, de arcanjos, de Anshohans, Budas, Cristos. São seres muito mais evoluídos do que o ser humano. Então a gente tem que compreender e abrir a mente. Vida é um negócio muito mais complexo do que a nossa vã ciência fala sobre isso. Tá? Então não faz muita diferença se é em Júpiter ou se é na Terra. Tá? Quem é que está certo? Certeza absoluta eu não tenho. Eu confio muito no que a Blavatsky fala. Tá? Agora tem pessoa que confia mais em outros autores. Então tem diferenças e vale aquele aspecto que a gente tem que avaliar e compreender. O objetivo de tudo isso aqui não é provar que existe vida em cada um deles. O objetivo disso aqui é para a gente entender e nos colocar dentro de um determinado plano de evolução e entender onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso é o objetivo dessa matéria, dessa aula aqui. E não querer provar realmente esse tipo de coisa que nem tem, a própria ciência não prova e eu vou provar isso aqui. Então a gente vai pegar alguns autores que a gente considera autores mais sérios, e em função desses autores mais sérios que a gente vai tentar levar esse raciocínio em frente. Então aqui é, como eu falei, um panorama do que acontece no mundo. Então, agora vamos falar sobre o nosso esquema planetário. Agora vamos falar então não mais do sistema solar como um todo, nós vamos falar da Terra. O esquema planetário da Terra. Como a Terra foi criada, de onde ela veio, por onde ela passou e onde nós passamos dentro desse processo de evolução da Terra. Aqui também a gente vai entrar em confronto com a ciência. A ciência diz que a Terra deve ter o que? 11 bilhões de anos. Mais ou menos isso, né, que ela fala. A gente vai ver que nós somos muito mais antigos do que nós imaginamos. Embora a teosofia dá uma certa período de vida para a Terra, mais ou menos, não é 11 não, acho que é 4 a 7 bilhões que a ciência fala. Né? Nós vamos ver que a Terra como planeta físico, o tempo de vida que a teosofia fala dela, não é muito diferente do que a ciência fala não. Tá? Então é assim, quando a gente entender o nosso planeta Terra, nós temos que entender o planeta em todas as dimensões. Na dimensão física, na dimensão astral, na dimensão mental, búdica e átmica. Porque aqui é o mundo criado. Existe o mundo criado e existe o mundo espiritual. Acima daqui existe o mundo espiritual. Então, por alguma razão qualquer, algum logos, um Deus que vai criar um sistema, que vai criar um planeta, que vai criar um sistema solar, ele vai fazer um trabalho, então, de criação de um novo sistema. Isso acontece mais ou menos assim, de acordo com a teosofia. A primeira cadeia do nosso sistema evolutivo, uma cadeia é composta de 7 planetas, ou 7 globos, tanto faz. Então, a primeira cadeia, da qual nós somos oriundos, quando ela foi criada há milhões ou bilhões de anos atrás, essa cadeia primeira que existiu, ela não estava na dimensão física. O globo mais baixo dessa cadeia que ela foi criada era um globo que estaria no mundo equivalente ao mundo da mente. Então a mente, como nós sabemos, é energia, é uma energia muito sutil, mas a mente é uma energia, mas não é uma energia sólida como essa mesa é uma energia muito mais sutil. Então essa primeira cadeia que foi criada aqui dentro do nosso esquema planetário, o globo mais baixo que ela tinha, o mais denso, era um globo mental. Tinha 2 globos, aqui é mental concreto, o mental abstrato, 2 globos no plano da intuição ou búdico e 2 globos no plano átmico inferior. Assim era a primeira cadeia. Então, se
Hoje, se existe uma cadeia como essa hoje aqui no nosso sistema solar, e a gente pegar telescópio e tentar localizá-la, não vamos localizar. Por quê? Porque não existe planeta físico nessa cadeia aqui, ó. É uma cadeia muito antiga. Isso aqui é um passado muito antigo. Então, essa primeira cadeia, é ensinado que cada cadeia, o período de duração de cada cadeia, são 4 bilhões e 312 milhões de anos. Então, se a gente olhar aqui 4 bilhões de anos atrás, ou antes disso, foi o período de existência de uma cadeia. E assim como nós nascemos, nós crescemos e nós morremos, a cadeia também nasce, ela cresce e ela morre. Mas não é só uma cadeia. O sistema solar, ele vai deixar de existir, vai chegar uma determinada hora que o Sol não vai ter mais hidrogênio para queimar, depois vai começar a queimar hélio, depois que queimar todo o hélio, não tem mais hélio para queimar, vai chegar uma hora que o próprio Sol vai deixar de existir, vai se tornar uma estrela vermelha e depois vai se tornar uma estrela anã. Isso é estudo científico e vai chegar uma hora que ele simplesmente vai contrair tanto dentro de si próprio que vai explodir. Então tudo acaba. Então quando a gente olha a teoria das cadeias, a gente vai ver que as cadeias reencarnam. Assim como nós reencarnamos, uma cadeia planetária também reencarna. Então essa cadeia aqui, ela já foi, ela não existe mais, é uma vida passada dessa cadeia que nós vivemos atualmente. Depois que ela deixou de existir, então acontece que vem uma segunda cadeia em manifestação dentro do nosso sistema solar. Nós já falamos nas aulas anteriores que existem 2 períodos. Um é chamado de involução, quando nós mergulhamos na matéria, e o outro é chamado de evolução, quando nós voltamos para Deus. Então aqui, as cadeias estão mergulhando na materialidade. Então a segunda cadeia que aconteceu, nessa segunda cadeia, que é feita depois que a primeira deixou de existir, houve um mergulho a mais na materialidade. E esse mergulho a mais na materialidade já teve então um globo no plano astral. Esse globo aqui é um globo bem mais denso, a matéria é mais densa do que esse material aqui que era do plano mental. A matéria astral, perto da matéria mental, a matéria astral é mais densa. Assim como a matéria física é mais densa do que a matéria astral. Então isso aqui é uma segunda cadeia, onde também são criados 7 planetas também passado. Então isso aqui já não existe mais também. Então, essa segunda cadeia não é a primeira que desceu? Não, a primeira desapareceu e a segunda foi criada depois. Isso aqui, ó, é chamado, o período de existência de uma cadeia é chamado de Manvantara. É o período de existência da cadeia. Entre o período de existência de uma cadeia e a próxima cadeia, existe um período que não existe cadeia, e esse período é chamado de Pralaya. Então a cadeia é construída, depois ela é destruída. Então durante 4 bilhões de anos existiu uma cadeia. Durante 4 bilhões de anos depois não existia cadeia. Ou seja, o mundo manifestado do nosso sistema solar, ele tem períodos de manifestação e períodos de obscurecimento. Tá? Então, na realidade, isso aqui é passado. Se a gente for contar os 4 bilhões de anos aqui, ó, com mais 4 entre duas e mais 4 dessa aqui, ó, então a gente já chegaria aqui a 12 bilhões de anos de existência dessa primeira e dessa segunda cadeia. Tá? Não é que a segunda aparece imediatamente. Entra em Pralaya, entra em obscurecimento, e depois do obscurecimento, então, planeja-se uma nova cadeia, que existem os construtores, são grandes seres, são chamados de Anshohans, que planejam a criação de uma nova cadeia. Então essa foi a primeira e a segunda. Na primeira cadeia ainda não existiam os planos astral e físico? Não, os planos existiam. Mas não existia o globo físico do nosso sistema.
Se você pegar, por exemplo, o esquema de Vênus, que está mais adiantado, provavelmente Vênus já tinha plano físico. Tá? Então, existe momentos e momentos. Porque globo, o Vênus está na 5ª cadeia, nós estamos na 4ª. Aqui eu estou falando da 2ª ainda. Hoje, nós estamos na 4ª cadeia. Então, na 4ª cadeia, nós temos um globo físico. Vamos chegar lá. Vamos ver a 3ª cadeia. A 3ª cadeia aconteceu depois que a 2ª desapareceu. Tem mais um período de pralaya, que é outros 4 bilhões de anos. Aí sim criou-se uma nova cadeia. E essa nova cadeia aí sim já teve um globo físico. O planeta físico dessa 3ª cadeia, ele recebeu o nome, já, esses aqui não tinham nomes, esse aqui já recebeu um nome, ele recebeu o nome de cadeia lunar. Ele não é coincidência com a nossa Lua não, tá? Daqui a pouco eu explico isso aqui um pouco mais com calma, por que ela recebeu o nome de cadeia lunar. Dentro dessa 3ª cadeia aqui, que vai existir durante mais 4 bilhões de anos, essa cadeia lunar existe. Mas isso também é passado. Tá? Pode ver que nós estamos cada vez mais mergulhando na materialidade. A 1ª cadeia, o globo mais baixo era mental. A 2ª cadeia, o globo mais baixo era astral. Na 3ª cadeia, o globo mais baixo já era um globo físico, embora ainda seja o físico mais voltado ao lado etérico. Existe sólido, líquido e gasoso, depois existe a matéria etérica. Então esse globo lunar aqui seria um planeta já físico, mas provavelmente um globo etérico. Então esse é passado da 3ª cadeia em construção do nosso sistema. Essa cadeia também desapareceu, não existe mais, é passado. Aí sim houve a criação da 4ª cadeia, e aqui nós vamos enxergar o nosso planeta aqui agora. Então os 7 planetas aqui, ó, isso aqui não é Marte, Vênus, Urano, Júpiter, Saturno, não. São globos mais sutis, de matérias mais sutis. O globo físico hoje aqui é o globo terrestre, é o planeta Terra. Então aqui, ó, é o fim da involução, é o máximo de materialidade que nós chegamos. Não tem como descer além da matéria física. Tem outros sistemas que são os sistemas que eu chamei de elementais, que são inferiores ao físico, tá? Mas dentro do nosso sistema de evolução, o máximo que nós entramos de involução foi até a matéria física. Então aqui está a cadeia terrestre e aqui nós vivemos hoje, 4ª cadeia. Por que isso aqui chama Lua? Lua, que na época não era um satélite como a Lua nossa, hoje é um satélite que orbita o nosso planeta. A Lua aqui, nessa época, era um planeta tão grande, tão viçoso, como é o nosso planeta hoje. Só que na dissolução dessa cadeia aqui, ó, um pedaço do planeta, na época que era a Lua, ele não foi dissolvido e ele foi agarrado pelo nosso planeta e passou a ser a nossa Lua. Então esse é o ensinamento da teosofia. O nosso satélite hoje, que é chamado de Lua, é o que restou do globo físico da cadeia anterior. Você vê, então é um cadáver. Então a Lua é um cadáver. Então a Lua que nós temos hoje, orbitando o planeta Terra, é um cadáver. Dentro daquilo que a gente chama de morte, existe uma morte de uma pessoa, existe a morte de uma cadeia. Então restou um pedaço do cadáver da cadeia anterior que está fazendo a função do nosso satélite. E esse cadáver da Lua, ele está em desintegração. A Lua, ela, cientificamente falando agora, ela está se afastando da Terra. É pouquinho. Alguns centímetros por ano é o que a Lua está se afastando da Terra. Mas se você pegar alguns centímetros por ano em 4 bilhões de anos, faz a conta que você vê que vai dar uma distância enorme. Então vai chegar uma determinada época que a Lua vai se afastando tanto da Terra que a Terra não vai conseguir segurar ela mais pela atração gravitacional. Então a Lua
vai para o espaço e vai deixar de ser um satélite do planeta Terra. Isso aqui é ciência, tá? Não é teosofia. Então esse é o lado. Então a gente olhando nós aqui, ó, então nós temos como nosso satélite hoje um cadáver. E é por isso que a teosofia e a maior parte das filosofias fala, não brinque com a Lua não, que a energia que está lá é energia nefasta. A energia da Lua é pesadíssima. Então não vão brincar com ela não, que aquilo lá tem que ir embora, o fim dela acabou e tem que desaparecer. Um cadáver tem que ser dissolvido inteiramente para esse cadáver deixar de existir. Mas então a Lua ainda impregna a nossa atmosfera, a atmosfera do nosso planeta, com uma energia muito pesada. Mas é claro que como nós temos a energia do Sol, que é muito mais forte do que a energia da Lua, então a energia do Sol é a solar e a lunar, a energia solar é mais forte, então a gente consegue viver relativamente bem dentro desse sistema. Então esse aqui é o panorama do passado, essas 3 cadeias, e isso aqui é o panorama do presente. A nossa cadeia atual tem um globo físico, 2 globos etéricos, 2 globos astral e 2 globos mentais inferiores. Então é o máximo de materialidade que nós vivemos. Então você pode ver, se eu falei que nós vamos ter 7 cadeias, nós estamos na 4ª, já aconteceu 3, quer dizer que vão acontecer mais 3. Então nós estamos exatamente na metade da evolução da nossa cadeia. Estamos exatamente na metade. Depois a gente vai falar que, além de cadeia, existe uma outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco, que é chamada de ronda, que no total de rondas também são 7. Então, dentro dessas 7 rondas, nós estamos na 4ª. Então, já teve 3, falta 3. Coincidentemente, a nossa vida aqui é o eixo axial da descida. Exatamente na metade da descida, passou-se já nessa cadeia aqui, dos 4 bilhões de anos de uma cadeia, 2 bilhões já se passaram, e vão acontecer mais 2 bilhões de anos ainda, vão acontecer dentro da nossa cadeia, chegando aos 4 bilhões. Então nós estamos exatamente no eixo axial entre a involução e o começo da evolução. Aliás, esse eixo já foi ultrapassado. Então nós começamos agora a evolução para a 5ª cadeia, e a 5ª cadeia, daqui a pouco eu mostro aqui, você vai ver que já é uma cadeia que nós vamos começar a voltar para Deus. Tá? Então vamos falar um pouquinho dessas cadeias anteriores aqui, o que é importante saber de tudo isso aqui, se isso aqui é tudo teoria. Tá? Nós falamos que as consciências que entram em evolução num planeta, elas entram simples, elas entram no reino mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal, passa pelo humano. Então a nossa evolução hoje aqui, a nossa, de nós que estamos aqui, pelo menos nós fisicamente que estamos aqui, vamos falar assim, eu não sei se não tem alguns seres aqui não físicos assistindo nossas aulas, mas provavelmente tem, tá? Então o que está acontecendo aqui é que nessa cadeia aqui, nossa evolução aqui é a evolução do reino humano. Então a evolução do reino humano, como eu falei nas outras aulas, cada reino de evolução é uma determinada cadeia. Então a evolução humana dentro do planeta pode durar uma cadeia completa, que são 4 bilhões e 312 milhões de anos. Como eu disse, mais da metade já aconteceu. Então aqui está o nosso teatro, o nosso palco, daquelas consciências que entraram nesse ciclo evolutivo, e essas consciências hoje estão no reino humano. Não significa que essa cadeia é só da evolução do reino humano, não é verdade. A gente vê que tem animal aqui no mundo, a gente vê que tem vegetal aqui no mundo, que tem mineral aqui no mundo. Então, no mundo, existem diversas ondas de vidas diferentes acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Uma dessas ondas de vidas é a onda de vida hominal, que é a vida que nós estamos vivendo. Então aqui está o palco onde nós estamos tentando concluir a evolução humana. Isso significa que na cadeia anterior,
que foi a cadeia lunar, as consciências que nos geram hoje, nessa cadeia anterior aqui, ó, provavelmente estavam fazendo a evolução não humana, e sim a evolução animal. Essa outra cadeia aqui, ó, as nossas consciências atuais fizeram a evolução vegetal. E nessa cadeia aqui, as nossas consciências estavam ainda na evolução mineral. Não significa que a consciência é uma pedra, que a consciência é um vegetal, ou que a consciência é um cachorro. A consciência, ela nunca sai do plano espiritual. A consciência sempre está no plano espiritual. Ela cria veículos de manifestação nos veículos criados. Significa que essas consciências nossas, nessa cadeia aqui, ó, elas estavam brincando de criar veículos dentro do plano físico, dentro do plano mineral, dentro da evolução mineral. Depois de 4 bilhões de anos brincando, aprendendo tudo que tinha que aprender do reino mineral, essas consciências entraram então nessa nova cadeia, sem nunca sair do plano dela, e começaram a criar veículos vegetais. Vegetal tem consciência, vegetal tem vida. Aqui nessa terceira cadeia, essas nossas consciências já estavam aptas a desenvolverem veículos evolutivos da categoria do reino animal. E essas nossas próprias consciências aqui nessa cadeia aqui, ó, já estão aptas a construírem a partir do mundo espiritual, elas estão aptas a criarem veículos de manifestação no estágio humano. Aqui que a gente tem que compreender isso. Eu, como Osmir, eu sou um veículo de manifestação de uma consciência. Eu não sou a consciência. E sou. Se eu sei que eu sou a consciência, eu sou. Mas a grande maioria das pessoas não tem essa percepção e acha que é uma pessoa. Em achando que é uma pessoa, é uma pessoa. Então a consciência que está gerando essas pessoas aqui, ó, existem consciências em todos os níveis evolutivos. Tem consciências aqui do plano espiritual que gerou um ser aqui na Terra de um quilate de um Buda, de um quilate de um Krishna, de um quilate de um Cristo. E tem consciências que estão aqui nesse plano espiritual que geram seres aqui embaixo do quilate de um Hitler. Embora eu não sei se o Hitler é avançado ou não é avançado, só estou dando um exemplo. Então esse é o panorama, o plano espiritual, a nossa consciência, a nossa mônada, o espírito em nós, ele nunca saiu daqui. Ele está aprendendo a brincar o jogo de Deus. O jogo de Deus é o jogo da manifestação. Então o jogo da manifestação é o espírito que está preso no esquema evolutivo, está preso dentro do mundo manifestado, ele está criando cada vez veículos melhores de manifestação. E dentro do nosso mundo aqui humano, esse veículo que eu tenho aqui é o máximo que a minha consciência conseguiu fazer. E a mesma coisa com o Renato, a mesma coisa com o César, a mesma coisa com todos nós aqui. É o máximo que a minha consciência já aprendeu a fazer. A minha consciência ainda não aprendeu a fazer um Buda. Se ela tivesse aprendido a fazer um Buda, eu não estaria aqui preso nesse mundo. Tá? O Buda já se livrou. Mas então é essa a evolução. Então aqui nós estamos na evolução humana. A evolução de um Buda para nós vai estar o panorama nosso evolutivo da próxima cadeia. Muito provavelmente as nossas consciências, quando vir a próxima cadeia, elas já vão estar aptas a gerarem veículos de manifestação de um quilate, de um Buda, de um Krishna, de um Cristo. Então assim vai a evolução. Tá? Então nós estamos na evolução humana e o nosso objetivo é ir no próximo ciclo, na próxima cadeia, além da evolução humana. Aí vem a próxima cadeia. Vamos ver que na próxima cadeia, então, nós vamos voltar a um nível
construtivo da cadeia terceira. Então a quinta, ela volta uma vez mais um degrau na tentativa de chegar mais perto de Deus. Esse momento nosso aqui, ó, é o pior momento para as consciências que geram os veículos. Por que que é o pior momento? Porque é o momento em que nós estamos mais afastados da consciência, mais longe de Deus. Então é muito difícil fazer um veículo a partir de um plano superior se manifestar num plano tão inferior. Um exemplo disso aqui é você criar um mini submarino para entrar lá na Fossa de Mariana a 10 mil metros de profundidade e tentar movimentar esse veículo lá a 10 mil metros de profundidade, para ver o trabalho que dá para controlar um veículo desse. Então esse é o trabalho que dá para a consciência manobrar os nossos veículos, porque o veículo ele tem uma inteligência própria, independente da consciência, e essa inteligência própria do veículo, no caso do estágio humano, ela é chamada de ego, e o nosso ego, ele vive em função do ego, ele não vive em função do espírito. Então, como ele vive em função do ego, não tem o conhecimento de que é um espírito que é o responsável por ele, então o ego tem uma vida própria e esquece da origem divina. Por isso a dificuldade da evolução do reino humano. O reino animal, como não tem esse negócio chamado ego, você vê que todo animal obedece o que Deus que manda fazer, ele obedece. Vocês já viram um cachorro metido a gato? Eu nunca vi, vocês já viram? Agora um homem metido a mulher, a gente vê. Mulher metida a homem, a gente vê. A gente vê essas coisas tudo no estágio humano. No estágio anterior, que é o estágio animal, a gente não vê, porque não tem ego. Você vê no vegetal, então, está mais perto de Deus do que nós. Você já viram uma goiabeira dar abacate? Ou alguma goiabeira ter vocação para virar abacateiro? Não, ela faz a goiaba dela e fica só nisso. Ela faz o que Deus quer. Agora, nós como seres humanos, como temos um negócio chamado inteligência, como temos um negócio chamado ego, que parece ser uma coisa muito boa, mas na realidade é uma encrenca que não tem tamanho. Então esse ego é o problema do espírito que está vivendo nesse mundo aqui. Ele acha que ele tem uma vida própria e não obedece o Criador dele, o ser que ele realmente é. Então essa é a dificuldade desse mergulho na matéria. Então até o reino animal, a proximidade dos seres em evolução de Deus é muito maior do que o do homem, porque não tem o ego, não tem mente. Ego e mente é a mesma coisa. Então quando você cria uma mente que é criado no reino humano, então você cria uma vida independente, quem manda nesse negócio aqui sou eu. E agora eu que mando aqui, então dane-se o espírito lá, que na realidade sem ele eu simplesmente não existo. Porque se ele tirar a atenção de mim, a matéria simplesmente deixa de existir, nós morremos simplesmente. Quer falar, Renato? Mas é interessante aí nesse esquema que em todas as cadeias ocorre algo no plano mental. Aqui, né? Na primeira você tem no plano mental, na segunda no plano mental, terceira, quarta, imagina que subindo você vai manter essa estrutura de 2, 2, 2, também haverá no plano mental e no físico. Isso não é interessante, isso é realidade. O mundo é mental. Essa é uma das leis herméticas. O mundo é mental. Então é a partir do mundo da mente que se gera o mundo astral, e é a partir do mundo da mente que se gera o mundo físico. A tua alma, o teu ser real, tá? Ele tem um veículo aqui nesse plano mental, tá? O veículo mais baixo do espírito, justamente que é a partir do plano mental que cria o mental inferior, o astral e o físico. Então o mundo é mental, tá? E nós vamos voltar à mente. Mas vai chegar uma determinada fase mais para frente que até o mundo mental vai deixar de existir. Tá? Porque o mundo mental ele também é criado. O mundo búdico também é criado. E até o Atma, que é chamado de Nirvana, ele também é um mundo criado. Ele vai deixar de existir também.
Então, dentro do processo de criação de um sistema solar, cria-se nos 7 planos e depois vai recolhendo de todos os 7 planos. Então, no pralaya solar, aqui, ó, entre uma cadeia e outra, é um pralaya terrestre. Mas num pralaya solar, quando o próprio sistema, o Sol, deixa de existir, então tudo é recolhido de volta aos planos espirituais e voltamos todos a residir onde de fato nós existimos. Aqui é realidade, aqui não muda. O nosso espírito é eterno, imutável, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nesse plano que está aqui acima do plano átmico. Aqui, onde ele é criado, ele entrou no joguinho da criação, ele deixa de ser onipotente, onipresente e onisciente e entra nessa bagunça que nós entramos aqui. Mas o objetivo é de mergulhar na materialidade, aprendeu a desenvolver todos os veículos que são necessários à manifestação, chega num determinado ponto que o espírito cai de cima, controla totalmente o veículo aqui de baixo. É só a gente olhar os grandes seres, a gente vê que é uma realidade isso. Um Cristo controlava o veículo de Jesus totalmente. Um Buda controlava o veículo do Siddhartha Gautama, que é um veículo físico, totalmente. Então a gente vê que chega num determinado momento da evolução de um determinado espírito, de uma determinada mônada, que ele aprendeu tudo que ele tinha que aprender do reino nominal. Ou seja, o homem passa a ser uma ferramenta do espírito e não um ser separado. Então esse é o final da evolução humana, quando nós temos a consciência que nós somos o espírito e não um ser separado. Então sou um espírito. Quando isso é um fato, então a evolução humana acabou. Nós entramos nessa próxima evolução aqui, onde nós vamos ser futuros seres similares a Cristo, a Buda, a todos esses outros seres. Isso, se a gente seguir a velocidade da evolução planetária ou solar, isso vai acontecer realmente na próxima cadeia. Mas isso pode acontecer agora. Aqueles seres que têm a força suficiente de lutar e reconhecer que existe um Deus dentro de você, que existe um Deus, um Espírito dentro de você, e que você é esse Espírito, então você se torna um ser do quilate de um Cristo, de um quilate de um Buda, nessa própria cadeia, não precisa esperar a próxima. Então essa possibilidade existe. E é isso que a teosofia quer mostrar, que nós não precisamos esperar mais 2 bilhões de anos para aí sim chegar na próxima cadeia, num grau evolutivo além do reino nominal. Podemos fazer isso agora. Isso é para os fortes, ou para as fortes também, tanto faz. Tá? Quem realmente encarar a evolução dessa forma e procurar o espírito dentro de si e se tornar um instrumento do espírito e não ser um ego separado, então tu se chega no próximo estágio aqui dentro. É que nem numa escola. Tem aluno que está fazendo lá um determinado grau lá, o 7º grau, ele está tão avançado dentro daquele 7º lá que ele pode ir para a 8ª, que ele vai numa boa. É o esforço que ele está fazendo. Ele é um cara inteligente, um cara esforçado, um cara trabalhador, então ele consegue. Então aqui acontece isso também. E entre cada uma dessas cadeias aqui que acontece, entre o final de um e o começo do outro, existe um processo que é conhecido como juízo final. Na nossa cadeia aqui também, ó, não está muito longe não, vai acontecer o juízo final da cadeia, porque a nossa cadeia é a 4ª cadeia, nós estamos na 5ª ronda, tá? 4ª cadeia e 5ª ronda, vai ter uma 6ª e uma 7ª ronda, ou seja, nós já estamos bem avançados na cadeia. Então o exame final da nossa aprovação está próximo, está bem próximo, e aqueles que realmente forem aprovados, vai entrar na próxima cadeia como os condutores de uma outra humanidade que vai entrar nessa cadeia. A humanidade que vai entrar nessa próxima cadeia é uma humanidade que hoje estão fazendo a evolução animal dentro da nossa cadeia.
Então aqueles seres animais aqui vão entrar como humanos aqui, e os humanos que realmente vencerem o juízo final vão estar na próxima cadeia como condutores dessa nova humanidade que vai surgir. Então a gente tem que avaliar isso aqui. Então o importante de compreender isso aqui não é tanto se Júpiter é mais avançado que Saturno, do que isso, como aquilo, isso tanto faz. O importante é ter essa compreensão. Aqui nós estamos na evolução humana. Qual é o próximo degrau da evolução? É a evolução dos mestres, é a evolução super-humana. Então o que eu preciso fazer para não tomar bomba no dia desse juízo final? Porque isso aqui é uma escola. Na escola tem aquele que é reprovado e tem aquele que é aprovado. Então estudar ondas e cadeias é para você se enxergar onde você está e onde você vai querer estar num futuro longínquo ou num futuro amanhã, bem curto. Então aqui a gente enxerga. Então você vê que na realidade essa cadeia quinta aqui, ó, já é futuro. Como eu falei, aqui é passado, aqui é presente, isso aqui já é futuro, vai ser construída à medida que a nossa cadeia for destruída. Vai acontecer posteriormente uma sexta cadeia, essa vai ser destruída também, pode ver que essa aqui já volta no nível da segunda, e vai acontecer por último então a sétima cadeia. E a sétima cadeia volta exatamente no nível da primeira cadeia. A diferença dessa cadeia e dessa cadeia é simples. Aqui é uma cadeia projeto. Aqui é uma cadeia resultado. Então aqui é o resultado de todo esse trabalho aqui e chegar aqui. As mônadas que entraram neste processo aqui, elas são divinas. Porém, elas são inconscientes do mundo criado. E as mônadas que vão chegar nesse final de processo, elas continuam sendo divinas. Só que elas agora têm consciência dos mundos criados. Elas são aptas a se tornarem novos criadores de novas cadeias e novos mundos no futuro. Então esse é o brinquedinho de Deus. Criar um mundo para algumas mônadas aprenderem a ser artífices da criação do mundo. Então nós entramos na evolução aqui, ó, simples e ignorante, aprendendo tudo que tinha que aprender do mineral, do vegetal, do animal, do humano, do super-humano, de alguma coisa além, e aqui então praticamente somos criadores. Vencemos todo o núcleo da involução e todo o núcleo da evolução. Então essa é uma cadeia projeto e essa é uma cadeia resultado. Esperamos que na próxima cadeia, que vai ser a quinta cadeia, todos nós que estamos aqui, chegar na quinta cadeia, a gente não volte mais na evolução humana. Porque vocês acham que é moleza a evolução humana? É só dar uma olhadinha para trás que a gente vai ver o que aconteceu nos últimos milhões de anos na evolução humana do nosso planeta. A gente vai ver que encrenca que é para chegar onde nós estamos chegando. Vai ter que brigar com dinossauro, vai ter que brigar com todas essas coisas de novo. Tudo vai começar desde a pré-história novamente. Então essa é a reflexão que tem que ser feita. Eu vou passar novamente por tudo isso outra vez? Reavalie. Reavalie. Porque enquanto nós não nos tornarmos unos com a nossa consciência, nós não estamos preparados para entrar no próximo degrau de evolução, que é a evolução de mestres de sabedoria. Nós temos que ser unos com a consciência. E para nos tornarmos uno com a consciência, não é depois que a gente morreu, não. Esse exercício tem que ser feito aqui. É agora. É frequentando teosofia, frequentando Rosa Cruz, frequentando o cristianismo, fazendo meditação, fazendo Atma Vichara, diversas coisas para a gente ter a percepção de que eu sou uma consciência
e não sou um ego. Enquanto eu tiver a consciência que eu sou um ego, eu sou separado da consciência. Enquanto eu sou separado da consciência, eu não concluí a evolução humana. Então, quem é que tem que concluir a evolução humana? Somos nós. Então, isso é o intuito de estudar rondas e cadeias. Entender o panorama evolutivo que está acontecendo e enxergar qual é a minha meta. Então, a minha meta não é ser doutor, não é ser engenheiro, não é ser isso, não é ser aquilo. A minha meta é eu me tornar um com a minha consciência. Eu ser uma consciência encarnada. Eu ser um ser parecido com o que Jesus foi há 2000 anos atrás, que o Buda fez há quase 3000 anos atrás e vai por aí afora. Então, esse é o panorama que eu tenho que enxergar, o que eu tenho que ser. Então, toda a nossa luta, tudo que a gente faz nesse mundo aqui hoje é para o bem do ego. Pode observar, gente, tudo que nós fazemos é para o bem do ego. É para o ego realmente estar em cima do pedestal, é para ter uma vida melhor, é para conquistar carro novo, mulher nova, homem novo, conquistar muito dinheiro. Essa é a briga que a gente tem. E qual é o trabalho que nós estamos fazendo para fazer a união nossa do ego com a consciência? Avaliem. Avaliem isso aí para a gente ver em que grau nós estamos. Então, o fato da gente começar a procurar escolas de ocultismo, religiões que são mais abertas, isso significa que o espírito já está conseguindo, de uma forma ou de outra, ter uma conexão conosco. Porque se não existe essa conexão, em vez de vir aqui numa aula de teosofia, numa segunda-feira, vamos tomar cerveja no boteco, que é muito melhor. Não é muito melhor? Ué. Agora a gente insiste nesse trabalho. Pessoas insistem em vir aqui, insistem em estudar. Por quê? Porque já estão começando a escutar a vozinha interior te mostrando essas realidades. Então, esse é o objetivo de estudo de rondas e cadeias. Então, entendamos que, dentro desses estudos aqui, nós estamos na 4ª cadeia, de um total de 7. Ainda temos, dentro da nossa cadeia, 2 bilhões de anos para concluir essa cadeia. Então, a gente pode esperar os 2 bilhões de anos para vencer a evolução humana. Pode. Agora eu pergunto, é vantagem esperar? Olhe direitinho para ver quanta encrenca que a gente tem na vida. Você nasce, aí você começa a lutar pela vida. Luta, conquista, fica rico, fica famoso. Aí o que acontece? Tu morre. E essa conquista que você fez do mundo serviu para quê? Aí tu vai nascer de novo, porque você não venceu a evolução humana. Aí você nasce criancinha outra vez, aí começa a mesma história outra vez. Gente, chega uma hora que a gente cansa. Quando a gente começa a perceber isso aqui, a gente vê que esse mundo, ele é complicado demais. Tudo que você conquista no mundo, você perde. Não tem nada que você conquista no mundo que você não vai perder. Vai perder tudo. Tudo. O teu próprio corpo você vai perder. Até isso. Então, a única coisa que você pode levar desse mundo, o que é? Sabedoria. A sabedoria que você adquire, essa você leva contigo. Mas tudo o restante, tudo que é aspecto material, que tu luta para conseguir, pode ser até filho. Meus filhos, eu vivo em função dos meus filhos. Você vai perder teus filhos também. Então, olha, para a gente ver quais são os valores que a gente tem que ter para enfrentar e redirecionar a nossa vida naquilo que é eterno. Agora, a gente só luta por aquilo que é material, que é fugaz e que vai acabar. Se a gente dedicasse ao espírito o que nós dedicamos à nossa vida material, nós já estaríamos muito mais avançados. Muito mais avançados. Mas não. O ego não deixa. O ego não quer. O ego tem um medo de perder o poder para o espírito. Então ele vai te boicotar sempre que você quiser fazer qualquer coisa de volta para o espírito, o ego boicota.
Boicota e boicota forte. Tá? Ele coloca atrativos. Não vai lá para a teosofia, não. Vamos lá para o boteco tomar cerveja, é muito mais agradável. E convence a gente, então vamos lá para o boteco tomar cerveja. É isso que a gente faz. Então o ego nos boicota. Você está cansado, não vai para lá hoje, não. Você vai pegar um livro de estudo de espiritualidade. Para com isso, pô. Pega a Playboy. A Playboy é muito melhor de você ver do que esses livros espíritas aí. O ego é safado, ele usa de todas as formas possíveis para não deixar você pensar em espiritualidade. E o mundo dá os atrativos ao ego e o ego nos prende. Então entenderam o objetivo da brincadeira e o que nos resta? Então a gente tem que começar a entender, esse mundo aqui é encrenca. Mundo real, vida real é aqui em cima. A nossa consciência não quer sair desse jogo. Ela entrou nesse jogo, por que ela entrou não sei, ninguém me explicou, eu já estudei pra caramba e não sei por que ela entrou ainda nessa brincadeira não, mas entrou. Então o importante agora não é por que eu entrei no jogo, o importante é como é que eu saio do jogo. Quero sair, eu quero voltar para lá, chega dessa brincadeira aqui, esse negócio de ficar enfrentando essas coisas tudo aqui, conquistar, perder, conquistar, perder, conquistar, perder, chega uma hora que a gente fica de saco cheio com isso. Então isso é a verdadeira compreensão, começar a entender isso aqui e começar a direcionar nossas vidas em busca da realidade. Tá? Então as cadeias aconteceram assim, ó. Primeira cadeia, passado, pralaya, entre uma cadeia e outra. Segunda cadeia, já aconteceu, mais um pralaya. Terceira cadeia, que foi a lunar, como nós falamos, pralaya da cadeia lunar. E a nossa atualidade. Estou sempre dizendo que para cada período que é chamado Manvantara, existe um período chamado Pralaya. Aqui é Manvantara, aqui é outro Pralaya. Manvantara, outro Pralaya. Agora nós estamos no Manvantara da cadeia terrestre. A cadeia terrestre está fervendo. Tem tudo quanto é tipo de vida acontecendo aqui. Mas a cadeia terrestre vai entrar em Pralaya, vai surgir uma quinta cadeia, uma sexta e uma sétima cadeia. Quando acontece a sétima cadeia, ela entra finalmente, totalmente, o sistema de evolução da cadeia deixa de existir. Então a cadeia terrestre completou o ciclo para o qual ela foi criada. Então é a nossa escola. Então essa aqui é a nossa escola. Tá? Nós já fizemos o pré-primário, o primário, sei lá, agora devemos estar aqui em alguma coisa intermediária, aqui que nós vamos começar a entrar na pós-graduação, depois no doutorado e vai por aí afora. Então esse é o esquema de evolução da cadeia terrestre. E dentro desse esquema de evolução da cadeia terrestre, cada planeta, Júpiter, Saturno, Marte, tem um esquema, algo parecido com o dessa aqui. No que acontece no Pralaya, então, é quando nós voltamos para Deus. Porque a consciência fica tão cansada de um Manvantara que ela tem uma folga, volta para casa, que nem férias escolares. Você estudou, você quer férias no final do ano para descansar mesmo, porque esse mundo aqui dá muito trabalho manter ele em existência, para as próprias consciências em evolução. Então é um período de Pralaya, onde as consciências que estão trabalhando nesse mundo aqui criado, é um período em que não tem mundo criado e elas voltam a ser unas com Deus e não tem que manter nada criado abaixo dela. Então é um período de descanso realmente das consciências para voltar para uma próxima série depois, então em mais um trabalho e depois tem mais um período de descanso. Então assim é, porque as próprias consciências que entram nesse plano evolutivo, você imagina o seguinte, uma consciência que está lá no plano divino. Lá no plano divino não existe fome, não existe doença, não existe tristeza, lá é bem-aventurança, lá tudo é paz, lá não tem nada de ruim. Vai começar a entrar num mundo aqui onde tudo é tristeza, tudo é dureza, para você conseguir alguma coisa, para você sobreviver, você tem que matar um monte de outros seres para você sobreviver, que nós estamos fazendo isso. Para a gente sobreviver, a gente mata o animal para comer.
Tá? Ou, eu não faço isso também, mas a maioria faz. Mas você mata o vegetal. Então não deixa de ser uma forma de matar também. Então você vê que é um mundo de antropofagia mesmo. Aqui esse é o mundo. Um ser, para existir, ele tem que escravizar outro ser. A nossa consciência, para existir, ela escraviza uma série de formas menores. Isso é da aula anterior, onde nós mostramos que cada órgão nosso é uma consciência separada, escravizadas. Então o nosso próprio espírito está escravizando outras vidas dentro de nós para manter a nossa forma, para ele vencer a evolução dele. Então os períodos de pralaya, do ponto de vista espiritual, é as férias da nossa escola. Aquela fase que é boa pra caramba, para o ano que vem você voltar e ter que enfrentar tudo outra vez. Percebeu mais ou menos? Porque se a gente pode confrontar o pralaya de um universal também com o nosso sono. Você acorda, trabalha o dia inteiro, está esgotado. Um soninho no final da noite não é muito bem-vindo e tu não recupera a tua energia para amanhã ser um novo dia. Então, o período que nós estamos acordados é Manvantara. O período que nós estamos dormindo é Pralaya. Então, a mesma coisa que existe embaixo, existe em cima. Isso é lei hermética. Assim como é em cima, é embaixo. Então, um sistema solar, ele acorda e ele dorme, ele acorda e ele dorme, assim como nós acordamos e dormimos. E se a gente não dormir, 2, 3 dias que a gente ficar sem dormir, a gente está arrebentado. Algo parecido acontece aí. Tá? É um grau maior. Nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de um planeta. Mas um planeta, para existir, o planeta, por trás dele existe um grande ser, que é a vida do planeta. Você já imaginou o trabalho que dá para uma consciência planetária manter os ventos, manter a rotação da Terra, manter a Terra em volta do Sol, o período anual, manter os climas, manter as demais vidas? Tem uma consciência por trás do planeta que ela está totalmente ligada naquele processo todinho. Então, para lá e para essa consciência também, puxa vida, é um alívio. Ela trabalha e quer descanso também. Ela trabalha e quer descanso também. Também precisa disso aí também, porque manter, é que nem nós, a nossa consciência, a nossa alma, para nos manter vivo aqui, se a gente fica, como falei, 3, 4 dias sem dormir, a nossa alma está arrebentada, nós também. Então, o período do sono é a mesma coisa de um período chamado Pralaya, só mudou a magnitude da coisa. Percebeu a razão de ser? Então isso aqui é os 7 cadeias que envolvem o nosso sistema solar. Pois não? Eu era adolescente, eu tentei estudar música e eu lembro do professor de música que falou que na música tem o som e a parada do som. Então esse que a música dá uma parada. Intervalos. Sim. Que é o silêncio. É o silêncio. Não sei se comparar, a gente vê que há necessidade. Que na música, principalmente numa orquestra, se faz necessário determinadas paradas, ou de alguns instrumentos, ou de toda a orquestra. Pois é. Faz parte do processo também da música, senão você não conseguiria fazer uma... Se fosse tudo emendado um no outro, loucura. E aí, puxando um gancho no que você falou, o silêncio é o objetivo da meditação. A prática de meditação é chegar nesse silêncio. Ou seja, durante a meditação você pode recarregar todas as suas baterias sem dormir. Então esse é o objetivo da meditação, é achar o silêncio. Quando você acha o silêncio, você acha a paz. Tá? Então o silêncio que a meditação procura não é o silêncio lá da rua, é o silêncio aqui dentro da mente. Essa é a procura. A palavra pralaya tem significado literal? É obscurecimento. Obscurecimento. É dormir, sono, tudo isso aí estão ligadas com ela. Tá? Vamos ver como é que funciona uma cadeia dessa agora. Porque fazer uma cadeia e usar ela uma vez só é meio antieconômico, né? Então a cadeia funciona mais ou menos assim. Ó. No caso da nossa cadeia, que nós estamos falando aqui,
tem 7 globos. Esse globo D aqui, ó, é a Terra, hoje, como nós conhecemos. É o plano físico. Quando a onda de vida entra pela primeira vez na cadeia, criou a cadeia, trabalho do terceiro logos, está lembrado? Terceiro logos, ou o Brahma, criou uma determinada cadeia. Aí o segundo logos, ou Vishnu, ou o Filho, vai trazer as mônadas para entrar dentro dessa cadeia que foi construída. Então essas consciências de vida, quando entram pela primeira vez, elas entram no globo A. Isso não significa que, por exemplo, que no globo A entram todos os reinos evolutivos. Existem 7 reinos evolutivos. Terceiro elemental, segundo elemental, primeiro elemental, físico, ou físico podemos chamar também de mineral, depois o vegetal, depois o animal e o humano. Porque os que estão além do reino humano, eles já não estão mais nessa evolução, eles estão ajudando no processo, mas não estão mais dentro do, vamos dizer, eles são os juízes do jogo. E essas outras 7, até o reino humano, são os jogadores. Tá? Então todos eles entram no globo A pela primeira vez. As 7 ondas de vidas entram, quando foi criado um sistema, todas as 7 ondas de vidas entram no globo A. E elas ficam vivendo ali no globo A durante um bom período. Esse período aqui, agora em vez de ser 4 bilhões de anos, que é o tempo de vida da cadeia todinha, o tempo que a onda de vida fica dentro de um globo, isso é chamado na teosofia de um período mundial. Então a onda de vida fica num globo durante 4 milhões e 312 mil anos. É o tempo que a onda de vida fica no globo A. Depois ela vai sair. Dá para saber por que ela vai sair? É só a gente olhar o nosso mundo aqui hoje, ver o estrago que nós estamos fazendo. Quando completar os 4 milhões de anos que a vida tiver aqui fortemente, aqui nesse globo A, nosso hoje, globo D, nós já acabamos com petróleo, já poluímos tudo, já aquecimento, já destruímos, tudo tinha que destruir. Então, em função disso, a onda de vida fica 4 milhões de anos numa determinada globo, e em seguida a onda de vida passa para o globo B. E o globo A fica quase que em obscurecimento. É como se fosse um pralaya daquele globo. Tá? Ele estava em Manvantara e ele entrou em pralaya. Mas é um semi-pralaya, porque na realidade é ensinado que alguns seres continuam nesse globo A trabalhando na recuperação dele. Enquanto a onda de vida veio para o globo B, um novo período mundial. Aqui acabou um período mundial. Aqui é um novo período mundial, no globo B, que são mais 4 milhões de anos. Quando venceu esses 4 milhões de anos, o globo de vida vai sair do globo B e vai entrar no globo C. O A e o B estão obscurecidos e a onda de vida, todas as 7 ondas de vidas, estão agora no globo C. Passa-se mais um período mundial e a onda de vida finalmente chega no globo D, como é o caso que está acontecendo hoje. As ondas de vida estão fervendo no nosso planeta. Mineral, vegetal, animal, humano, está fervendo. Porque esse é o globo onde as ondas de vida estão trabalhando. Esses 3 estão obscurecidos. Vencidos 4 milhões de anos da existência do globo D, a onda de vida vai sair do globo D e vai para o globo E. E assim vai para o globo F e vai para o globo G. Se você somar 4 milhões, 8, 12, 16, 20, 24, 28, é muito pouquinho para uma cadeia, não é assim. Tá? Então a conta não é assim. Então esse período em que a onda de vida saiu do globo A e veio até o globo G, esse período é chamado de uma ronda. Então, quando se fala em ronda, uma ronda completa, a onda de vida foi do A até o G. Tá? Então, quando a onda de vida está no globo D, como é o nosso caso, num período mundial vão acontecer 7 grandes civilizações.
Então nós estamos no globo D hoje, estamos na 5ª grande civilização. Ainda vão existir no nosso globo mais 2 grandes civilizações depois da atual 5ª grande civilização, que é a civilização ariana. Então a onda de vida fez uma rotação completa aqui, ó. Não quero que você enche o saco não, cara. Mas a ronda não é uma só. Depois de concretizar uma ronda completa, aqui do globo G, as vidas voltam novamente para o globo A. E começa uma nova ronda, circulando os 7 globos. Então, assim como existe uma cadeia, em uma cadeia existem 7 rondas. Tá? Nós tivemos uma ronda, tivemos uma segunda ronda, tivemos uma terceira e estamos na 4ª de uma total de 7 rondas. Tá? Então nós estamos na 4ª ronda, 4ª cadeia, 4ª ronda. Veja aquilo que eu falei, 4ª cadeia quer dizer que já aconteceu 3, estamos na 4ª, vai acontecer mais 3. Estamos na 4ª ronda, já aconteceu 3, estamos no meio, vai acontecer mais 3. Então nós estamos no meio exato. Em termos de civilizações, das ondas aqui que acontecem na 4ª, no nosso globo aqui, nós já estamos na 5ª civilização. A civilização atual é chamada de civilização ariana. Antes da civilização ariana aconteceu a civilização Atlante. Antes da civilização Atlante aconteceu a Lemuriana. Antes da Lemuriana teve outras, depois eu vou mostrar com calma aqui o nome de todas as civilizações que aconteceram. Então esse é o esquema dentro de uma determinada cadeia. Nós estamos na 4ª ronda, a onda de vida está no 4º globo e nós estamos na 5ª civilização, para se localizar o período de tempo que nós estamos vivendo. Então isso é o que nós estamos em termos de cadeias que está acontecendo. Tá? Não, são nada a ver. Os nomes, as nossas civilizações que acontecem agora, tá? Na 3ª ronda foram outras civilizações, na 2ª outra e na 5ª vão ser outras civilizações. Tá? Cada civilização tem um Buda, cada civilização tem um Bodhisattva. A civilização atual, o Buda é o Gautama, o Bodhisattva é o Maitreya, que é o Cristo. Na civilização anterior, o Buda era um outro Buda. Não era esse, tá? O criador da civilização também, ou da raça, é chamado de Manu. Em cada uma delas tem o seu criador da raça. Então é assim, então é uma repetição, tá? Então nós estamos na 4ª e dentro da 4ª ronda, né? Dentro da 4ª ronda, estamos aqui no globo D, já passamos por algumas civilizações, na aula da semana que vem, a gente vai entrar nessas civilizações uma por uma também, eu te mostro isso aí. Tá? Pois não. Cada civilização é uma espécie de ser humano, uma espécie de uma raça diferente? Não necessariamente. Tá? Hoje nós estamos na 5ª civilização, mas o pessoal da 4ª civilização ainda existe. E o pessoal da 3ª civilização ainda existe. A 5ª civilização, adiantando um pouquinho a aula de antropogênese, a 5ª civilização é ariana. Tá? A civilização anterior é Atlante. Você vai falar, o Atlante não existe. Não, realmente a Atlântida não existe mais. Mas os descendentes do Atlantes existem. É a civilização maia, a civilização asteca, os peles vermelhas americanos, os orientais, os japoneses, os chineses, são todos oriundos da 4ª civilização. E a 5ª civilização não significa que a 5ª é melhor do que a 4ª, é uma outra civilização. Tá? Mas nós coexistimos com algumas civilizações ao mesmo tempo. E os remanescentes da 3ª civilização, que é a civilização lemuriana, ainda existem alguns seres que são oriundos, descendentes dessa 3ª civilização. Já são bem mais atrasados, são os aborígenes australianos.
não os civilizados de hoje, mas os aborígenes como eles eram há 200 anos atrás, lembraria o que seria um ser de uma quarta, de uma terceira civilização. Então assim vai acontecendo. Qual que é o evento que faz com que essa espécie... Pois é, cada civilização tem um continente, tá? O continente atual da atual civilização, você está querendo que eu adiante a aula da semana que vem de qualquer jeito, né? Mas não tem problema não. Tá? O atual continente que existe da atual civilização é a América e a Europa. Tá? A civilização, a quinta civilização são América e Europa. A quarta civilização, eles tinham um outro continente que não existe mais, que era Atlântida. Na época da Atlântida, a América e a Europa não existia. Então, para cada grande civilização existe um continente e cada continente é submerso. São as placas tectônicas que vão se movimentando e a movimentação das placas tectônicas é realmente, de vez em quando, afunda o continente e levanta o continente. Isso é conhecimento, isso é de conhecimento da ciência. Tá? Tanto que eles falam na Pangeia, onde todas as placas tectônicas estavam tudo juntas. Depois se separaram, alguns afundam e outros vêm à existência. Então, o continente da atual civilização é a América e a Europa. O continente da sexta civilização, ele ainda vai aparecer. Tá? Da próxima. Mas é assim, normalmente é no afundamento de um determinado continente é que surge um novo continente e os descendentes daquela continente anterior é que fundam uma nova civilização. Mas isso é tema para a semana que vem, tá? Oi. Como nada é por acaso, e o senhor estava comentando sobre cada planeta tem a consciência do planeta, que trabalha e faz tudo acontecer no planeta. Sim. O próprio fato dessas placas tectônicas levantarem continentes e é uma consciência que está trabalhando em tudo isso aí, sim. Já está tudo programado. As correntes marítimas que circulam nos oceanos, isso é como se fossem as veias nossas circulando o sangue. É um grande ser, o planeta Terra é um grande ser, é uma grande consciência. E se não tivesse uma consciência por trás disso, isso aqui não dava nada certo. Tem uma consciência por trás dele. Tá? O nome dessa grande consciência do planeta Terra, vocês querem saber, o nome dela é Gaia. É o que os hindus chamam o nome dessa grande consciência que está por trás da forma planetária. Então, o tempo de Manvantara e Pralaya, dessas rondas aqui, dessas cadeias, é o tempo que Gaia está dormindo e Gaia está acordado. Né? Dá tempo de falar um pouquinho sobre isso aqui? Deixa eu falar sobre isso aqui, mais 5 minutos eu falo. Para a gente ter uma noção de tempos e datas. Que a gente está falando ronda, cadeia, e quantos anos aconteceu isso? O melhor calendário que existe sobre isso, ele tem o nome de Tirukanda Panchanga. Isso é um calendário hindu. Tá? Ele não é muito velho não, tá? Esse calendário ele foi feito, aliás, ele foi escrito em 1884. Mas ele foi escrito a partir de fragmentos de obras muito antigas, chamadas Puranas dos hindus. E os Puranas dos hindus, assim como os Upanishads, eles foram escritos através de rishis, homens santos do passado, que entraram em meditação profunda, chegaram nos registros acásticos e trouxeram essas histórias e escreveram esses tempos e datas nesse Tirukanda Panchanga. Tá? E esse calendário fala que a onda de vida que chegou no primeiro globo, na primeira ronda, quando entrou no globo A, pela primeira vez, isso aconteceu há 2 bilhões de anos atrás. Lembra que eu falei que a nossa cadeia está mais ou menos no meio Então isso aqui há 2 bilhões de anos atrás é que a onda de vida entrou pela primeira vez no globo A, na primeira ronda. Isso na quarta cadeia. Não estamos falando da terceira nem da segunda, estamos falando da quarta cadeia, tá? 2 bilhões de anos atrás. Ele fala também, esse calendário, que o todo é o absoluto. O todo é Deus. Ele tem períodos de atividade e de sono.
Atividade Manvantara Sono Pralaya, tá? E dura um piscar de olhos dele. Mas esse piscar de olho dele, então a existência de um universo, agora nem é de um sistema solar, de um universo. A existência de um ano dele são 100 anos de Deus, 100 anos de Brahma. Esse é o nome que fala, o Brahman. 100 anos de Brahma é o tempo de existência de um sistema solar. Então 100 anos de Brahma são 311 trilhões de anos atrás. Então a existência de um universo, que é um Mahakalpa, dura 311 trilhões de anos. É muito mais do que os 17 bilhões de anos que a ciência define como sendo a existência do universo. Mas por que a ciência só chega nesse período de 17 bilhões de anos? Ela chega porque é até onde o nosso telescópio vai. O nosso telescópio vai até uma certa distância, alguns milhões de anos-luz, é onde ele consegue perceber. Então ele acha que até onde ele consegue perceber é o confins do universo. Então, para a luz chegar até lá, são esses bilhões de anos. Mas o universo não cabe ali, porque os nossos telescópios são titica ainda perante todo o universo. Então, a existência do universo são 311 trilhões de anos. Cada ano divino desse que ele fala, são 360 dias e 360 noites de Brahma. Ele falou que são 100 anos. Desses 100 anos, tem 360 dias e 360 noites, que chega um total de 720 turnos. Tá? No total, dá uns 100 anos, 72 mil turnos. Então, cada kalpa, 4 bilhões. Então, esse kalpa é o tempo de existência de uma cadeia completa, 4 bilhões e 320 milhões de anos. Então, esses 4 bilhões e 320 milhões de anos é um dia de Brahma, ou uma noite de Brahma. Então, esses são os períodos que está falando aqui. Ó. Traduzindo isso aqui é o seguinte: o tempo de existência de um sistema solar são 4 bilhões e 320 milhões de anos. Tá? Aqui. Não, aqui nós estamos falando, aqui, ó, não os 4 bilhões, são 4 milhões e 320 mil anos, é o período que uma onda de vida está num determinado globo. A onda de vida são 4 milhões e 320 mil anos que está aqui agora, que nós somos na quinta civilização. Então essa onda de vida passou por algumas idades, é chamado Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. Cada era dessa, que Platão chamou de era do ouro, era da prata, era do bronze, era do ferro, tá? A era do ouro é 1.728.000 anos, a era da prata é 1.296.000, a era do bronze 864 e a era do ferro 432.000 anos. Então nós já passamos nessa atual onda de vida no globo D, nessa atual, nós chamamos período mundial. Nós já passamos pela era do ouro, onde tudo era espiritual, entramos numa era da prata, onde começou o obscurecimento do espírito, entramos numa era do bronze e estamos atualmente numa era do ferro. A era do ferro é a era onde o espírito está mais longe de nós, porque é uma era de muita materialidade. E isso demonstra claramente pelo mundo que a gente vive, onde a materialidade está extrema, tá? Então, nós estamos vivendo o último período, semiperíodo desses 4 milhões de anos agora. Desses 432 mil anos estão passando. Infelizmente, desses 432 mil anos, só passaram 5 mil anos. Tá? Ainda temos mais 427 mil anos de Kali Yuga pela frente. O Kali Yuga, ele começou quando Krishna veio lá naquela batalha de Kurukshetra na Índia, quando começou a era do Kali Yuga. Então a era do espírito se foi e entrou a era da matéria. Então isso para chegar em 4 milhões e 320 mil anos. Aí vai fazendo umas continhas aqui, ó, até chegar um kalpa completo. Um kalpa completo é o período de existência de uma cadeia, que é 4 bilhões e 320 milhões de anos. Aí juntando mais umas continhas aqui, chegar num ano divino, chega até os 311 trilhões de anos da existência de um universo.
Então esse é o calendário Tirucano da Pachanga. Eu pus isso aqui no Excel para chegar no resultado aqui em contas, mas não dei conta de chegar nos resultados. Depois que cheguei no final do livro, falei, não se preocupa não. Isso aqui é o máximo que dá para explicar. Mais do que isso aqui, só os grandes adeptos entendem. Eu não sou nem adepto ainda, vou ser um grande adepto. Então, tá bom que eu não entendi direito, mas é mais ou menos esse é o calendário hindu desse sistema de rondas de cadeia. Ok, gente, 9h30, semana que vem a gente vai continuar, mas semana que vem nós vamos entrar então nas evolução do ser humano, vamos entrar na antropogênese, vamos falar de civilização por civilização, de onde nós viemos, onde nós estamos e até onde nós vamos chegar. São 3 aulas que nós vamos dar sobre esse tema, ok? Obrigado, semana que vem tem mais então.